Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta. E você sabia que é possível alugar brinquedos e produtos infantis para crianças até 5 anos? Para quem tem um pé na consciência ambiental ou quer fazer economia, pode se valer da locação. Assim, seus filhos sempre terão brinquedo ou produto infantil adequado para a idade dele e você não precisará desembolsar para comprar um novo item que poderá ficar obsoleto rapidamente. E claro, isso vai ajudar na preservação dos recursos naturais e quanto menor a produção de brinquedos ou outros itens, menos o meio ambiente sente. Alugar produtos e brinquedos infantis é o trabalho que vem sendo desenvolvido por Débora Chiari. Ela é fundadora da Túnel do Brinquedo e ela está aqui com a gente para explicar de onde nasceu essa ideia e como funciona isso. E você que é mãe, que é pai, que está pensando em comprar alguma coisa para o teu filho, preste atenção nessa entrevista, que quem sabe você vai voltar, analisar e, de repente, alugar. Débora, seja muito bem-vinda ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada a você, Ângela. É um prazer estar aqui falando com você, né? Tendo essa possibilidade, inclusive, de explicar mais sobre a alocação de produtos e artigos infantis, que ainda muita gente não conhece. É uma ideia relativamente nova, mas ainda não é tão conhecida assim entre os usuários. E que tipo de brinquedo ou produto infantil pode ser ou vocês disponibilizam para alocação? Lá na Túnel, a gente foca entre idades desde recém-nascido até 5 anos, né? Principalmente os produtos para recém-nascidos é mais direcionado ao bem-estar da mãe e do bebê. Então, a gente fala de cadeirinha para carro, baba eletrônica, mobile de berço, bebê conforto. Então, é mais para essa fase de adaptação, né? Porque é uma nova rotina, né? O bebê chega, muda a rotina da família inteira, principalmente para a mãe. Então, a gente pensa muito nesse cuidado, né? Para facilitar essa rotina entre bebê e mãe nesses primeiros 3 meses. Depois, a gente parte muito para os brinquedos mesmo, né? Propriamente ditos, que ajudam muito no estímulo de cada fase de cada fase do bebê, né? Cada fase de estímulo do bebê. E assim, eu falo que é muito importante a gente acompanhar as fases desse bebê, porque não, por mais que a gente tenha os marcos de desenvolvimento, né, que são comprovados, que a gente precisa respeitar, né, precisa ter atenção, cada bebê tem a sua fase, cada bebê tem o seu momento, né, até os 5 anos principalmente. Então, a gente vê muito isso acontecendo. Não é porque o seu primeiro filho gostou e super se adaptou naquele produto que o segundo vai ser assim, ou que o seu sobrinho, vizinho gostou, o seu também vai ser. Então, é a possibilidade de a gente testar mesmo, né? Oferecer todos esses produtos sem ter que comprar todos eles. Principalmente quando a gente fala de brinquedos, né? Que brinquedos, a grande maioria é importado e o valor agregado aqui no Brasil é altíssimo. Então, os pais acabam nem oferecendo muito, né? Então, assim, são brinquedos mesmo para desenvolver cada estímulo de cada fase. Então, você está falando que a partir dos 3 meses vocês já estão oferecendo, disponibilizando, na verdade, brinquedos para as crianças. Agora, esse período é um período, a partir dos 3 meses, um período que a criança bota muita coisa na boca, sabe? Que ela tem essa curiosidade, mas a boca é que está muito presente. Eu fico pensando na higienização desses itens, porque passa de uma criança para outra, como que funciona isso? E qual é a segurança que eu, como mãe, vou ter em alugar um produto, não trazer um produto contaminado para dentro da minha casa? Não, com certeza. Essa é uma pergunta muito recorrente, né? Inclusive porque a gente está lidando com bebês e a partir dos 3 meses eles começam a levar a boca. Mas antes disso, é um bebê que ele não tem imunidade nenhuma ainda, né? Então, assim, a gente faz locações para muitas mães que retornam da maternidade. Então, ela retorna, o nosso produto já está lá esperando por eles. Então, desde a gente sempre tem um cuidado muito forte, né? A gente tem um processo bem criterioso de higienização, onde a gente usa produtos específicos para cada tipo de material, né? Então, entre eles, assim, a gente usa o álcool 70, que virou
né? Depois, pós-pandemia ainda, ele virou obrigatoriedade, né? Em todas as casas. Então, a gente usa álcool 70 em todos os produtos. Todas as partes em tecido a gente lava 100%. Tudo que é tecido, estofado, paninho, tudo a gente lava com sabão neutro, né? Produtos específicos, né? Para bebê. E também a gente tem o uso do detergente enzimático junto à nossa lavagem. Então, é um detergente biológico, né? Não faz mal, não causa mal, porque é a base de enzimas, só que ele decompõe toda essa parte orgânica. Então, sangue, baba, xixi, fezes, que a gente sabe que quando a gente está falando com de bebê, né? Essas coisas acontecem, às vezes volta o leite, a fralda vaza. Então, todo o nosso processo, a gente envolve também o detergente enzimático, que é muito usado até em laboratórios de consultórios médicos, dentistas. A gente usa em todas as nossas fases de higienização. E cada produto a gente faz a higienização conforme a necessidade dele. Então, temos muitos produtos eletrônicos. Então, a gente toma um cuidado, mas mesmo assim, não pode lavar, né, propriamente dito, mas a gente faz uma lavagem a seco, tem ainda a questão do álcool. Então, o nosso processo é bem criterioso, justamente porque a gente sabe que nós temos os clientes que não tem como correr o risco. E, principalmente, né, pós-pandemia. O nosso processo, antes da pandemia, já era muito criterioso. Mas o que eu percebi é que durante pandemia e pós-pandemia, as mães começaram a ficar muito mais preocupadas, como todo mundo, né? Com essa questão da higienização. Então, como a gente já tinha um processo, a gente não teve que se adaptar muito quanto a isso, porque o nosso processo já era bem rigoroso. Então, agora a gente só demonstra mais, a gente mostra os produtos, explica, né? Quer Mas dizer, então eu como mãe, posso ficar super tranquila na hora que eu alocar um equipamento de vocês, um brinquedo de vocês, para meu filho pode usar sem riscos. Sim, com certeza, porque quando o produto volta, todos os produtos 100% passam por uma fase de inspeção, né? Primeiro a gente chama essa fase de inspeção, que é a fase em que a nossa equipe vê como está o produto, se não tem nada fora do lugar, se não tem nada faltando, se o funcionamento para os produtos eletrônicos está em perfeito estado. Depois ele vai para a fase de desmontagem, que é essa fase de separar as partes, né? Então, o que é tecido vai para a lavanderia, o que dá para desmontar, a gente desmonta para conseguir ter essa higienização mais profunda. E depois faz toda essa fase de higienização, de asepsia, a montagem, e nisso ele já é embalado num saco plástico e lacrado. Depois disso, ele só é aberto na casa do cliente, né? Então, tem a fase, né, é a fase de inspeção, desmontagem, higienização, asepsia, testagem, né? A grande maioria dos produtos a gente tem pilhas, tem por fonte, né? Fonte elétrica, e aí embalado, lacrado e identificado. Nisso, ele só vai ser aberto na casa do cliente. Então, totalmente, eu falo que é para praticamente um ambiente esterilizado ali, né, onde a gente faz justamente para ter esse cuidado, né? Porque a gente sabe que ali o que vai estar ali, um bebezinho recém-nascido ou um bebê que vai colocar a boca, que vai levar a boca, é inevitável isso, né? Agora, você falou, focou muito no até 3 meses ou acima de 3 meses, mas vocês vão até 5 anos, né? O que mais que tipo de brinquedos que vocês oferecem ou de equipamentos, de produtos infantis até essa idade de 5 anos? Dá uma detalhada, pelo menos alguns exemplos para a gente. Eu falei, né? Eu dei ênfase nessa parte de 3 meses, porque muitas pessoas acham que não tem, né? Que assim, um bebê de 3 meses não usa nada. Mas quando a gente vai olhar, tem muita coisa que facilita o dia a dia da mãe, que às vezes a mãe nem sabe que exista, né? Então, por isso que comecei falando por essa fase, porque tem até mães que chegam e falam, ai, não, mas o meu bebê ainda tem 1 mês, ainda tem 2 meses. Fala, não, calma, tem bastante coisa para vocês. Mas, assim, conforme vai passando as fases do desenvolvimento da criança, a gente tem tapetinhos de atividade, aí depois nós temos assentos de apoio mesmo, que é para aquele bebê que ainda não senta sem apoio.
que também serve para a fase de introdução alimentar, ajuda muito nessa fase. Depois a gente tem a fase de centro de atividades, jumpers, brinquedos para brincar no chão, brinquedos para brincar livre, para o bebê brincar livre no chão. Depois a gente já começa a ter brinquedos com maior estímulo físico, então já temos escorregadores, pula-pula, patinete, e assim, a gente tem uma gama muito grande de escorregadores e playgrounds, mas todos eles são compactos, que é justamente para usar dentro de casa, né? E temos alguns que começam, que já dá para usar com um bebê de 11 meses, um bebê de 1 ano. Então, são escorregadores que têm esse estímulo de acordo com a fase que ele está mesmo. Então, é um bebê que ainda não anda, né, com tanta desenvoltura, ele ainda se apoia. Então, também a gente tem mesinhas de atividade, tem apoiadores. Aí, para os mais velhos, já após os 3 anos, 2, 3 anos, já começa a ter a gama de brinquedos que usa o imaginário. Então, já é cozinha, casinha, clínica veterinária, que a gente observa muito o interesse dessa criança, né, nessa fase já lúdica, imaginária. Então, a gente tem barraquinha, tem casinha, tudo para a criança replicar o dia a dia dela, né? Aí, para os mais velhos ainda, a partir de 4, 5 anos, a gente também tem, aí já volta muito para o estímulo físico, né? Que as crianças têm muita energia, e muitas vezes dentro de apartamento elas nem conseguem gastar essa energia, né? A grande maioria hoje mora em apartamento, né? Em São Paulo, então são justamente produtos para usar dentro de casa, mas aí já tem escorregadores maiores, carrinho elétrico, bicicletinha de equilíbrio. E justamente a bicicletinha de equilíbrio é a antecessora da bicicleta mesmo. Então, como usa durante um período só, o ideal é você alugar para a criança já ir se adaptando. Então, a gente tem uma gama bem grande assim, e variada de produtos. Agora, qual é o tempo que eu fico com esse produto? Por quanto tempo eu posso alugar e como funciona esse processo de locação? Vocês disponibilizam uma tabela com o que tem e os preços, o tempo? Como que é toda essa questão aí? Hoje, os nossos aluguéis eles são de 2, 4 e 8 semanas. E caso aquele produto ainda faça sentido, tem a possibilidade de renovação. Então, o que muitas mães fazem é alugar por 2 semanas, que seria um teste, né? Praticamente um teste. E aí, gostando do produto, renova por mais 2, por mais 4, por mais 8. Ou tem mães que alugam logo, principalmente quando o bebê é menor, alugam logo por 8. E aí, assim, raramente, né, numa locação de 8 semanas, a pessoa vai querer renovar, tá? Raramente, porque, como eu disse, na grande maioria dos casos, 8 semanas é o período ideal para aquela criança aproveitar, tirar todo o proveito daquele produto e enjoar. O produto já vai começar a ficar encostado ali, como a gente sabe que acontece, né? Uhum. Então, e aí os valores, eles são de acordo com os produtos. Então, hoje, né, no nosso acervo, a gente tem produtos a partir de R$ 55, né, a locação. E o produto com o valor mais alto que eu tenho é de 259. Então, Agora, assim, esse valor de 50 ou 259 é por uma semana, por duas? por duas, é Por o 2 semanas. período. Tá, Isso, começa, tá. Uhum. isso. E aí os nossos produtos são todos divididos são catalogados por fase, por idade, né? Então, geralmente o cliente, né, a mãe, o pai chega até nós, fala, ó, o meu bebê ele tem 8 meses. Aí a gente vai mandar um catálogo de acordo com a idade sugerida, né? A idade específica, e aí a gente vai entender em qual momento, porque aquele bebê tem 8 meses, mas ele já pode estar quase andando, ou ele pode ainda nem ter começado a engatinhar. Então, a gente entende em que momento que ele está e faz uma sugestão, né? Hoje, as nossas consultoras estão super aptas a fazer uma sugestão também para a mãe, né? Fala, ó, esse produto aqui tá legal, como ele não tá muito durinho ainda, eu acho que é melhor esse do que aquele. Então, a gente faz essa sugestão para Tá. tentar, né? E hoje a gente também tem o nosso site, que a gente consegue também fazer toda a locação via site. Então, Tá. se a pessoa já tem uma ideia fixa do que ela quer, ela já consegue ir lá e alugar sem Passar por consultores. isso. Agora, eu uma vez
que eu quero um determinado produto, quanto tempo ele demora para chegar na minha casa? É vocês Até que entregam, né? Quanto tempo demora e é vocês que entregam isso? então, somos nós. A gente tem até casos que a pessoa prefere retirar conosco, mas a grande maioria prefere receber em casa, até porque a gente vive em São Paulo, né? O deslocamento é mais difícil. Então, assim, 95% das nossas locações nós entregamos e retiramos no final do período. Tá. Então, a gente entrega após a locação, após o cadastro, o pagamento, em até 3 dias, né, 3 dias úteis, mas na grande maioria dos casos, a gente atende até antes, porque temos entregas todos os dias. Aí, entrega, a locação começa a contar a partir do recebimento do produto, aí 2 ou 4 ou 8 semanas depois, a gente retira. E aí, uns 3 dias antes do vencimento da locação, a gente entra em contato, lembrando a pessoa que está próxima ao vencimento, e também oferece a possibilidade de renovação. E aí, na renovação, a pessoa consegue fazer essa renovação com desconto, como ela já está com o produto, ela tem uma prioridade, né, em ficar com Uhum. aquele produto. Então, ela tem um desconto de 10%, ou também ela pode trocar por outro. E aí, também nessa troca, ela também tem desconto, porque a ideia é justamente a gente ir acompanhando o A idade, crescimento desse crescimento. bebê. Tá. O pagamento pode ser, normalmente é cartão de crédito, Pix, A grande maioria é cartão de crédito, agora com o Pix, as pessoas Uhum. preferem fazer Pix, mas a gente consegue, se for realizado pelo site, o pagamento, todo o processo é realizado no momento do fechamento, e se for com as consultoras também, a gente consegue fazer o pagamento na entrega. A gente pode levar a maquininha. E Tá, também ok, ok. consegue, né? Agora, um brinquedo pode quebrar, né? Como que Pode. funciona esse processo de repente, ele voltar com algum dano, né? Com algum dano que aconteceu, não porque se quis, mas porque aconteceu. E tem alguma responsabilização para quem locou esse equipamento? Sabe que essa, Ângela, é uma das perguntas que eu mais ouço, porque realmente é uma preocupação, né? A gente pensa, não é como você disse, não é que a gente quer, né? Mas acontece, principalmente quando a gente está falando na rotina, né? Da mãe ali, é complexa, mas por incrível que pareça, é muito raro acontecer. Tá? A gente tem, como a gente já envia os produtos quase montados, com os manuais, tudo certinho, é muito difícil acontecer, mas, claro, pode acontecer, né? Tudo que a gente está usando ali pode ser que aconteça alguma coisa. Nesse caso, a gente também, quando faz a contratação do serviço, a gente já envia os termos e condições e lá está tudo descrito certinho como que acontece esse processo. E aí, assim, vou resumir aqui para você, a gente sempre tenta consertar, né, ou repor o item que foi quebrado, perdido, danificado, enfim. Então, hoje a gente tem vários parceiros que fazem a venda de produtos sobressalentes, que a gente consegue fazer a reposição em caso de perdas. Então, a gente tem muito brinquedo que tem brinquedinhos soltos, né? E então a gente consegue fazer, muitos desses casos, a gente consegue fazer essa reposição apenas do item perdido. E aí fica muito mais em conta, a gente repassa só esse valor. Também a segunda hipótese, se for na casa, se teve a quebra do produto, a gente também tenta sempre fazer o conserto. Também temos parceiros hoje que cuidam especificamente de brinquedos. Então, às vezes é uma coisa super simples, a gente vai, faz, né, essa manutenção. Muitas vezes a gente nem repassa esse custo para o cliente, porque como a gente já está acostumado, a gente já faz uma manutenção preventiva aqui dentro, então muitas vezes a gente nem repassa. E aí que é a pior, né, das hipóteses, é quando há algum dano assim que acaba comprometendo o funcionamento ou a segurança do produto. Aí sim a gente faz uma análise e geralmente a gente passa o valor do produto, mas com uma amortização de 80%. Então, assim, vamos supor que é um produto que quebrou, mas não tem conserto, não tem reposição, não tem conserto, infelizmente quebrou. Aí a gente faz uma pesquisa de mercado do valor desse produto e e repassa 80% desse valor somente. E também a gente oferece o produto que está danificado, a gente oferece para a pessoa. Ela opta ficar ou não. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vê que tem produtos que
realmente tem quebra que para locação não é mais viável, porque a gente só aloca produtos que estão em pleno funcionamento, que estão funcionando completos. Então, às vezes, vamos supor que nem quebra, mas assim, às vezes é um produto que quebra, que se perde um pedacinho que descaracteriza aquele produto. Então, para a gente, não dá mais, a gente precisa retirar do acervo. Mas talvez para a pessoa, ela continue tendo aproveitamento desse produto. Então, a gente ou fala, né, repassa para a pessoa e ela fica com ele, ou, se ela quiser, a gente deixa no nosso estoque. Mas eu vou te falar que é muito difícil acontecer, viu? É muito raro mesmo. Principalmente porque a idade, né, da nossa locação, que vai até 5 anos, ainda é uma idade que dificilmente as crianças quebram brinquedos, né? Até me pergunto, por que vocês não alugam para criança de 8, de 9, né? Tem muitas mães que chegam e falam, ai, não, mas vocês podiam aumentar. A gente faz esse estudo, né? A ideia é conseguir atingir idades maiores, mas aí a gente percebe que crianças acima de 5, com 5 já, né? Mas acima de 5, as brincadeiras são mais intensas, uma criança brinca com a outra, então a chance de quebrar o produto é muito maior, inclusive, Entendi. né? Maior do que um bebê de 2, 3 anos, que quase não tem força. Então, assim, a gente vê que quando há a quebra de algum produto, não foi na hora da brincadeira, foi na hora do transporte, foi na hora de tirar, de colocar, de guardar, né? Na hora da brincadeira em si, com o bebê, não, acho que nunca aconteceu. É Tá. mais na hora de manusear, né? E como Então, por isso. está esse mercado, Débora? Está crescendo? Vocês estão verificando que as pessoas estão aceitando mais essa ideia da locação? Há uma questão aí de bolso, quer dizer, de ficar mais barato ou não, não sei se fica mais barato ou não do que adquirir, mas há uma consciência ambiental também com relação a isso. Como que Eu se acho vê, que como se enxerga isso? Eu acho que sim, né? A Túnel do brinquedo, ela está em operação há 4 anos. E eu sinto nesse tempo todo que, primeiro, o serviço em si ele está sendo mais conhecido. Tanto que a gente vê todos os dias nasce uma loja de locação. E eu acho isso muito bom, porque significa que as pessoas estão criando essa consciência Uhum, e também conseguindo quebrar essa resistência que existia no começo. Porque no uhum, começo aqui tinha uma resistência, não só pela questão da higienização, pela questão da conservação dos produtos, né? A pessoa às vezes ficava um pouquinho receosa, falando, poxa, mas será que vai vir um produto velho para mim, né? Meio acabado, ou vai vir um produto limpo, né? Tinha essa questão de resistência, mas eu acho que tinha também um estilo de consumo, né? Eu acho que o brasileiro, no geral, ele veio de uma, não sei se você pode, né, você vai concordar comigo, mas eu sinto que o brasileiro, acho que ele ficou muito tempo sem poder ter as coisas, né? E a partir do momento que a gente conseguiu ter acesso mais fácil a produtos importados, a gente começou a ter esse negócio de ter, né, do consumo desenfreado. E eu vejo isso muito, eu notava isso muito nos próprios enxovais. Então, assim, muitas famílias, ficou grávida, vai fazer enxoval fora, trazia aquele monte de coisa, você nem sabia se ia usar, se não ia, mas era quase que um sonho de consumo, né, para os pais. Então eu via que tinha muito isso. Nesse tempo, né, esses 4 anos, eu já senti que mudou muito mesmo, porque as pessoas estão entendendo não só a consciência econômica, elas estão entendendo que é muito mais barato, né, a questão da consciência sustentável. Eu vejo que hoje a gente atende famílias que têm total condição, né, poder aquisitivo de comprar os produtos, mas ela já entendeu que aquele produto ela vai usar por muito pouco tempo. Inclusive, se o bebê se adaptar, porque acontece muito de chegar lá o produto e falar assim, nossa, ele não fica nem, né, nem se eu deixar uhum. ele fica. Então, assim, aí você falou da questão dos valores, é muito mais em conta, né? Esse exemplo que eu te dei do nosso produto mais caro hoje, que o valor é de R$ 259, é para 4 semanas, tá? Ele para 2 semanas é em torno de 170. Então, os nossos aluguéis vão de Uhum. 53 a 170, 190 para 2 semanas. Então, só para te fazer um comparativo, esse produto é aquela cadeirinha Mamaru, não sei se você já ouviu falar, que é aquela cadeirinha elétrica, que ela tem Uhum. 5. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E realmente, quando o bebê se adapta a ela,
é uma mão na roda para a mãe, porque ela consegue ter um descanso ali, né? Ela consegue uns minutinhos para poder ir no banheiro, para poder tomar um café. Então, a gente tem relatos aqui que é a salvação da mãe. Só que uma cadeirinha dessa, hoje em dia, ela está custando em torno de R$ 3.000. E a duração dela, para quanto tempo um bebê usaria ela? Então, a indicação do fabricante é de até 9 quilos. Já não é Hum, tão grande. Mas o que a gente repara é que, assim, um bebê de 9 quilos, ele pode estar com 5, 6 meses. isso. Raramente um bebê de 6 meses usa uma cadeirinha dessa, porque ele já não quer mais, ele quer outro estímulo. É uma fase que ele já está descobrindo Tá. muito quente, ele já quer ficar no chão, ele já quer pegar, ele já quer botar na boca, né? Então, raramente uma mãe vai conseguir deixar um bebê de 6 meses. Pelo que a gente vê lá, eles usam de recém-nascido até 2, 3, quando se adapta muito bem, até 3 meses, né? E aí até eu acho que é essa ilusão que muitas mães tinham também. Falava, não, eu vou comprar essa cadeirinha, né? Ou eu vou trazer de fora, porque fora também é em torno de US$ 250, não é simples, né? Não é barato, e mesmo para E aí, trazer. então, aí eu fico com uma outra, que eu acho que tem uma outra questão. Os espaços, né? Eu fico acumulando muita coisa dentro de um espaço que cada vez de morar, cada vez está menor, né? Sim, exatamente. É também até o ponto que eu ia falar que as pessoas começaram a ter essa consciência de espaço, consciência de bagunça, né? Porque o que eu percebo é que muitas famílias acabam aprendendo isso na marra, né? Tá. Pode até ter, tá lá, alguém falar, não, você não vai usar isso, mas às vezes a pessoa, principalmente o primeiro filho, ela precisa passar. Aí ela compra, ganha um monte de coisa e quando vê, ela não usou metade. Aí ela entende que a casa dela fica entulhada de coisa que ela não usa, né? E até aquela ilusão do, não, eu vou comprar e depois eu revendo, também já caiu por terra, porque não é assim. Tem gente que tem ainda essa ilusão, falando, eu vou comprar, por exemplo, uma cadeirinha de R$ 3.000 e vou vender por 2.500. Não vai, né? Não vai. A gente entra nesses sites de segunda mão, assim, não vende. Se você conseguir vender por um quinto do valor, um quarto do valor, é muito. Você está vendendo muito bem. E também eu vejo que aquela ilusão de, não, eu vou ter outro filho. E aí cai naquela questão de que eu falei. Às vezes você fica guardando aquele produto durante 2, 3, 4 anos, e aí chega o segundo filho, o segundo, o terceiro, E e o não, bebê não gosta, ele não usa. tá. E aí, Falando dessa questão de não gostar, não usar, não querer, eu fico pensando na seguinte hipótese: eu aluguei alguma coisa com você por 2 ou por 4 semanas e logo de início meu filho não vai, sabe, eu vi que ele não vai utilizar aquilo. Eu tenho essa possibilidade, ou como funciona de eu devolver ou pegar outra coisa, trocar, isso existe essa possibilidade? temos sim. O aluguel de 2 semanas, ele já é meio que um teste, né? Porque assim, a gente fala 2 semanas, mas passa muito rápido, né? Às vezes, eu falo porque já aconteceu, por exemplo, de casos da pessoa receber o produto e falar, nossa, ele não fica de jeito nenhum, não fica, mas eu vou tentar, tá bom. Não fica. Aí na hora da devolução eu falei, eu vou devolver, porque não deu certo pra gente, tá bom. Aí no dia da retirada, a pessoa entra em contato falando, hoje ele resolveu ficar. Ele entendeu como brinca. E aí a pessoa renova. Então, às vezes, o bebê precisa desse tempo também para ir se adaptando. Tá. Mas caso sim, que logo de cara, até a mãe às vezes olha e fala, nossa, não, acho que não, aqui para nossa realidade não ficou bom. Tem a possibilidade de trocar? A gente tem uma política de troca antes do prazo, que aí a gente faz essa troca, né? A pessoa consegue trocar por outro produto que esteja disponível, né? E a gente consegue sim. Aí a gente faz uma nova entrega. Ou seja, é um relacionamento aberto, transparente com os clientes. É isso, é isso. De diálogo, diálogo o tempo Muito. todo. Sim, e sabe, Angela, é muito legal porque assim tem produtos que as mães, né? Eu falo as mães porque a gente sabe quem é
o poder de decisão na casa acaba sendo a mãe, né? Às vezes os pais chegam até nós para alugar, mas é a mãe que decide, né? Ela que escolhe, ela que decide. E eu vejo que tem muitos produtos que as mães acabam alugando por períodos, assim. Então, ela aluga, daqui 6 meses ela aluga de novo, aí passa uns 3 meses ela aluga o mesmo produto, porque aquilo é uma novidade. Então, aqui, o produto chega, a criança ama, brinca, cansa, Depois cansa. devolve. Daqui alguns meses ela traz o mesmo produto. E aí é uma novidade de novo. Então, por isso, né, voltando até na questão da consciência, eu acho que os pais estão tendo essa consciência também de oferecer o que já era defendido no rodízio dos brinquedos, né? Que já há estudos que falam que o ideal é você fazer um rodízio em próprios brinquedos de casa, que é legal você oferecer poucos produtos por vez, para a criança conseguir desbravar aquela brincadeira ao máximo. As mães estão entendendo, então, usando a locação como agregada dela, assim, como uma ajuda. Então, ela pega, ela oferece, daqui a um tempo ela fica, né, esquece, daqui a pouco traz de volta. Então, tá muito mais comum isso do que nos primeiros anos da Túnel. Como você falou agora há pouco, 2 semanas passam rápido, imagina 30 minutos, já passou o nosso tempo. Uma pena, o nosso papo estava super legal, mas infelizmente o nosso tempo está acabando aqui, eu vou ter que ir parar. Mas, Débora, adorei tua ideia, adorei teu trabalho. Quero. Meu filho hoje não vai brincar mais, mas quem sabe agora que tiver um netinho aí, vamos aproveitar essa possibilidade. Muitas avós. Muitas avós elas alugam, inclusive para deixar na casa delas. Imagino que sim. Pensei nisso também. Eu te agradeço muito, tá, pela participação aqui no programa Consumir em Pauta. Obrigada por trazer essas informações para a gente. Obrigada a você, Ângela. Foi um prazer estar aqui com você. Quando precisar, estamos aí. E é muito bom também poder participar, né, de um veículo que mostra tantas formas da gente consumir sem ser propriamente daquela que a gente conhece. Que a gente tá, né? Precisamos mudar isso, né? Sim. Muito obrigada. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com a Débora Chiari. Ela é fundadora da Túnel do Brinquedo, uma empresa voltada para a locação de brinquedos e produtos infantis, que vai te ajudar bastante se você é mãe ou pai e está querendo economizar ou tem alguma consciência ambiental de reduzir o consumo de produtos. E aí fazendo essa economia circular, né? Essa coisa de hoje eu uso, amanhã o outro usa. Pode ser uma boa opção para você. E a gente fica por aqui, voltamos na próxima semana com um novo tema para você. Até lá!